que desde a minha juventude eu venho aqui. Não era bem aqui quando começou o trabalho, eu acho, faz muito tempo. Eu me lembro que aqui era um dos primeiros locais em que nós distribuíamos Novos Testamentos e folhetos. Eu devia ter aí uns 13, 14 anos de idade, então isso já tem assim, alguns dias, mas eu me recordo plenamente de como o Senhor Deus nos guardou, aquele grupo de irmãos que gostava de evangelizar da minha mocidade, boa parte deles hoje são pastores, obreiros, então o Senhor Deus foi maravilhoso. E aqui está a obra estabelecida e crescendo a cada dia, e queremos mais uma vez parabenizar pelo crescimento, desenvolvimento, cada um dos irmãos que participam da ordem do culto, né, dos louvores, aqueles que estão organizando, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Irmãos, já foi apresentado, conosco veio o pastor Alienar, a irmã Edilene, mas para o finzinho do culto eles estarão aqui trazendo um aviso, uma coisa boa, um projeto relacionado à nossa igreja. Mas agora queremos convidar todos a abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Lucas, capítulo de número 24. É um texto assim bem conhecido do povo de Deus. Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém? Lá no verso de número 13 em diante, a Bíblia diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles lhes disse: Que palavras são estas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido do nosso povo. Costumamos dizer que eram os discípulos nos caminhos de Emaús. A Bíblia diz que distava mais ou menos 60 estádios, então não era assim uma distância tão longa, provavelmente um período de que uma jornada de um turno, uma manhã, uma tarde, fosse o suficiente para essa caminhada. Mas a Bíblia Sagrada fala que esses dois homens, eles iam caminhando e falando exatamente de tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. A Bíblia diz que nesse momento Jesus tinha sido morto, tinha sido pregado na cruz, e a palavra de Deus nos ensina que ele já tinha acabado de ressuscitar. Esses discípulos, ao longo do texto da Bíblia Sagrada, nós sabemos que eles imediatamente não creram naquilo que tinha sucedido, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que eles iam caminhando e falando exatamente sobre esse assunto, sobre aquilo que tinha acabado de acontecer, sobre aquele momento de fragilidade, não é? Talvez de desespero para alguns, mas a Bíblia Sagrada fala de que desde o momento em que o Senhor Jesus tem o finalzinho da Páscoa, a implantação da ceia do Senhor, a Bíblia diz que a partir dali ele foi apartado dos seus discípulos. Houve um momento em que, por mais que os discípulos o amassem, quisessem estar perto, eles já não conseguiam mais. O Senhor Jesus foi levado deles para padecer por nós, para que nós pudéssemos estar aqui com vida e vida em abundância, como a palavra de Deus ensina. Mas a Bíblia diz que eles iam caminhando e conversando sobre os acontecimentos que tinham acabado de acontecer. Quando nós paramos para observar, algo que nos chama a atenção imediatamente no relato da Bíblia Sagrada é exatamente esse poder que temos de falarmos sobre os últimos acontecimentos, sobre aquelas coisas que nos chamam a atenção, que nos tocam, que nos falam ao coração. Eu vinha no caminho conversando com o pastor Alienar e a irmã Edilene exatamente sobre a velocidade da informação. E me trouxe, irmãos, confesso, eu acho que é porque eu estou ficando um pouco mais velho também, mas me trouxe assim um verdadeiro assombro a velocidade que nós conseguimos informar tanta gente através de um pequeno
ferramenta, de um pequeno aplicativo. Nós publicamos um vídeo semana passada, e esse vídeo, convidando os irmãos para virem para a nossa AGO, irmãos, com 3, 4 dias, eles tinham quase 10 mil visualizações. Eu fiquei imaginando, Jesus, quanto tempo nós demoraríamos para espalhar uma notícia para 10 mil pessoas? E hoje, o Senhor Deus permite que tenhamos acesso a ferramentas que nos ajudam. Eu hoje à tarde vi que o pastor Gilberto falou do culto agora à noite, certamente muitos dos irmãos também tiveram acesso. Então, as ferramentas aí estão para nos ajudar, para facilitar. Assim como aqueles discípulos tomaram conhecimento dos eventos, talvez eles não presenciaram, mas eles ouviram falar destes acontecimentos e vinham conversando no caminho, nos demonstrando então que nós precisamos de ser pessoas atualizadas com as coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes achamos que ser crente é se isolar de todas as coisas. Se assim fosse bom, as pessoas que ficaram lá no mosteiro da Igreja Católica no passado seriam pessoas de grande santidade. Não funciona bem assim. Se isolar do mundo não significa santidade. Santidade é estar do mundo e ainda assim conseguir andar na presença do Senhor nosso Deus. Há uma grande diferença. Jesus, na sua oração sacerdotal, a sua oração no final do período em que aqui estava, ele orando, ele diz: Pai, eu não te peço que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Que nós possamos compreender que fazemos parte das coisas que acontecem ao nosso redor. Talvez alguns de nós que aqui estamos passamos um dia com luta, dificuldade, problemas que lá fora atingem diretamente a nossa vida. A vida social, a vida financeira, a vida familiar, a estrutura do ambiente que nós trabalhamos. Irmãos, muitas coisas nos atingem. Não significa que o Senhor Jesus não esteja lá para nos ajudar. Sempre Ele estará ao nosso lado. Se o nosso assunto for o Senhor Jesus, mesmo em tristeza, quanto esses que aqui estavam, Jesus há de se apresentar. Porque a palavra de Deus, na continuidade do verso, fala de que eles iam falando com tristeza, com dificuldade, sem crer, com problema no coração, talvez com grande dúvida. Ainda assim, o Senhor Jesus começa a caminhar juntamente com eles. A Bíblia nos garante que aonde há 2 ou 3 reunidos falando do Senhor Jesus, ali Ele está presente. É algo que nós precisamos, irmãos, de crer. Não passa pelo sentir. O sentir é bom. Que coisa gloriosa é quando sentimos a doce presença do Senhor Jesus. É quando entendemos que é quase palpável a sua presença. Que quando nós observamos nas nossas atividades, nas atividades dos outros, nos louvores, na ministração da palavra, na oração, na adoração, que sentimos aquele toque glorioso do Senhor Jesus, que maravilha. Mas mesmo não sentindo nada, mesmo talvez num culto com uma certa tristeza no coração, passando por luta, por dificuldade, tenhamos a plena convicção, o Senhor Jesus, Ele está aqui entre nós hoje à noite. Ele se faz presente porque a sua palavra nos garante a sua presença. Irmãos, quantas reuniões nós participamos com o Senhor Jesus presente e parece que nós estamos como esses discípulos, sem perceber a sua presença. Às vezes estamos falando sobre as dificuldades da vida, pensando em como solucionar e falando e tentando, e o Senhor Jesus ao nosso lado, esperando que a gente entenda que Ele está ali ao nosso lado. A Bíblia diz que os discípulos, depois de muito tentar resolver o problema, alguém se lembra que Jesus estava dormindo no barco. Imagine só, irmãos, Jesus dormindo dentro de um barco, que coisa gloriosa. A palavra de Deus fala de que eles estavam tentando, se esforçando, batalhando. Aí alguém teve a lembrança de acordar o Senhor Jesus. E eles disseram: Jesus, acorda, porque na verdade nós estamos perecendo. E Jesus se ergue, acalma o vento, o mar se acalma, olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé. Certamente Jesus diz a eles: será que vocês achavam que esse barco ia afundar comigo aqui dentro, dormindo, não é? Será que tem como dar errado, irmão, se Jesus está aqui presente entre nós?
A palavra de Deus nos traz essa segurança. Se o nosso assunto for o Senhor Jesus, ali Ele estará. O problema é que de um tempo para cá a gente parou de falar muito de Jesus, né? Aqui não, eu sei que aqui o assunto é Cristo. Mas às vezes nós estamos em tantos ambientes, às vezes reunidos com pessoas crentes, com pessoas às vezes ligadas à nossa atividade de igreja, e falamos tanta coisa, falamos das coisas do mundo, falamos de política, falamos de futebol, falamos disso, daquilo, e nos esquecemos de falar do Senhor Jesus, daquilo que toca, que concerne ao Mestre. Precisamos de voltar a falar mais do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja falar da sua boa presença, do Senhor Jesus entre nós. Não precisa ter alegria, precisa falarmos do Senhor Jesus. Não precisa não ter problema, às vezes tem, precisamos de voltar a falar do Senhor Jesus. Porque, irmãos, se nós formos esperar um dia alegre, está tudo bem, está tudo ok, esse dia dificilmente aparecerá muitas vezes no nosso calendário. Mas se a nossa vontade for falar do Senhor Jesus, tanto faz o dia que aconteça. Se o dia for bom, glória a Deus, falamos do Senhor Jesus. Se o dia tiver sido muito ruim, também não tem problema, continuamos falando do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava com os seus, e em quantos momentos aquele homem foi surrado, ele foi apedrejado, ele foi preso, foi semi-morto, saiu correndo, descido em cesta, em tantas situações ruins, mas em todas elas ele proclamou a palavra do Senhor Jesus. E em todas elas o Senhor Jesus estava presente juntamente com ele. Não impediu que ele passasse por dificuldades, porque às vezes passamos. Não impediu que esses discípulos estivessem falando de um momento de grande tristeza na sua vida, mas ele, Jesus, se apresenta caminhando juntamente com eles. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. A situação era tal que eles perceberam que tinha alguém mais e nem mudaram a conversa, né? A conversa continua a mesma. E a Bíblia diz algo glorioso, a Bíblia diz... Verso de número 15, e eles iam falando, verso 14, entre si o que havia sucedido. O mesmo Jesus se aproxima deles, verso 16, mas os seus olhos estavam como que fechados para que eu não o conhecesse. E Jesus diz, por que estáis tristes? Verso 18, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só um único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que têm sucedido nestes dias? Verso 19, e eles lhe perguntou quais. Veja bem que Jesus ele é muito maravilhoso. Jesus era o personagem principal da conversa daqueles homens. Jesus era o assunto deles. Ainda assim, Jesus se apresenta, ouve a conversa, e ainda assim pergunta para eles qual é o assunto deles. E é bom nós compreendermos isso, porque aí talvez esteja a solução de muitos dos nossos problemas. Irmãos, eu nunca vi um momento de tantas pessoas adoecerem da alma. Nunca vi tanta gente com problema de ansiedade. Tem alguns nomes de algumas enfermidades que têm sido muito agravantes no meio da comunidade. Infelizmente, de vez em quando, nós estamos vendo pessoas, até da comunidade dos santos, pessoas tirando a sua vida, pessoas sendo internadas por causa de dificuldade, de ansiedade, não poderem acalmar o coração. Irmãos, eu compreendo que a enfermidade bate à porta, mas há situações que elas são tão sérias e severas por falta de observarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus impulsiona para que aqueles homens contem a sua dor, a sua dificuldade. Jesus, mesmo sabendo do assunto, ele quer ouvir daquelas pessoas aquilo que lhes incomodava. Ele queria ouvir daqueles homens aquilo que estava trazendo angústia para eles. Lá em capítulo 4 de Filipenses, a palavra de Deus diz que nós não tivéssemos nenhuma ansiedade, que nós lançássemos as nossas ansiedades no Senhor Jesus, através das orações, através do nosso bom diálogo com o Senhor nosso Deus.
Irmãos, diferente do mundo, nós temos o Senhor Jesus que ouve as nossas lutas, que ouve as nossas dificuldades, as nossas demandas. Nós não sofremos de ansiedade porque Ele toca nas nossas vidas. Nós podemos passar um dia de muita dificuldade, mas nós temos a quem recorrer, o Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz: alegrai-vos, mais uma vez vos digo, regozijai-vos. E Paulo, quando ele cita isso lá no capítulo 4, ele não fala porque está tudo bem, porque ele se encontrava preso. Ele está ensinando uma igreja de que mesmo passando por luta, dificuldade, prisão, às vezes humilhação, incompreensão, ainda assim há motivo suficiente para estarmos alegres na presença do Senhor Jesus. E ele conta o segredo, ele diz: olha, quando tiver ansiedade, quando tiver problema, quando o mundo nos sufocar, falemos com o Senhor Jesus e lancemos nele as nossas ansiedades. Senhor Jesus, carrega por mim porque eu não suporto mais. Jesus, me ajuda porque o meu limite é esse. A palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus, Ele nunca lançará sobre nós problema tal que nós não possamos suportar. A Bíblia diz que sobre a nossa vida não vem tentação, problema, dificuldade maior do que aquilo que nós podemos suportar, porque juntamente com o problema vem a janela de escape, a porta de escape. Às vezes é porque não temos a paciência de olhar qual é o escape, não é? Qual é a porta que Jesus abriu para que nós pudéssemos sair por ela? A porta que Jesus deu a esses homens foi conversar com ele. Ele diz: olha, a única solução para voltarem a crer é o diálogo com o Senhor Jesus. Aqueles homens, eles tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. O texto vai dizer de que mulheres viram ao Senhor Jesus. O texto vai dizer que alguns discípulos também viram ao Senhor Jesus. Haviam grandes evidências que Jesus estava ressurreto e ainda assim aqueles homens estavam falando da sua grande tristeza de ter um Jesus morto. Às vezes nós estamos assim. Somos um povo que sabe que o Senhor Jesus está vivo e aqui entre nós, mas nos comportamos como se Ele tivesse morrido há muito tempo. Nós temos a segurança da salvação, acreditamos que Ele há de nos livrar da condenação eterna, que vai nos levar para a glória, mas às vezes não acreditamos que Ele possa resolver um pequeno problema da nossa vida. Às vezes nós olhamos para alguma enfermidade e achamos que ela é maior do que o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus ressuscitou e está entre nós. A Bíblia Sagrada nos garante que Ele está conosco continuamente todos os dias. Esses discípulos, por mais que as evidências estivessem lá, de que testemunhas tivessem dito: olha, nós vimos o Mestre ressurreto, ainda assim eles falavam da tristeza do coração. Pior do que Tomé, porque Tomé pelo menos não tinha visto. Tomé ainda não tinha certeza. Ele diz: eu preciso de ver o Senhor Jesus para crer nele. Esses homens, eles estavam com o Senhor Jesus e ainda assim não creram. Se estamos na presença do Senhor Jesus, tenhamos confiança que Ele está juntamente conosco, que Ele vai nos ajudar a atravessar os momentos difíceis, que Ele vai nos aliviar no momento das nossas necessidades. Agora, não nos esqueçamos de agradecer e adorar esse Deus glorioso, de lembrar que Ele está livre, ressurreto dos mortos. A Bíblia Sagrada fala que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia fala que Ele, Jesus, Ele pede a esses homens: olha, me conte a história, né? Me fale da sua angústia. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a falar das suas lutas e dificuldades. Eles disseram: olha, nós esperávamos, verso 21, nós tínhamos a convicção que Ele fosse aquele que redimisse Israel. E era verdade. Mas agora, sobretudo, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ele ainda diz: é verdade também que algumas mulheres dentre nós maravilharam-se, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o corpo, e voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns também que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. Verso de número 25, o Senhor Jesus disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram.
porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse para a sua glória? E começando por Moisés e por profetas, explicava-lhes os que lhe achava em toda a Escritura. Veja bem que a palavra de Deus nos fala inicialmente que eles tinham uma expectativa no coração. Eles ainda não tinham enxergado que Jesus tinha ressuscitado, porque para eles o Cristo ressurreto significava um Senhor Jesus com poder de libertar o povo judeu do Império Romano. Na cabeça deles, o Senhor Jesus era aquele que fizessem tão somente as suas vontades, os seus desejos. De que o Senhor Jesus, para ser Deus, para ser Cristo, precisava de se encaixar na vontade pessoal daqueles homens. E o Senhor Jesus, ele começa explicando, na verdade, a vontade de vocês não funciona muito bem. O que a Bíblia diz é que ele viria, padeceria, morreria, ressuscitaria e voltaria para continuar reinando com o Pai. Irmãos, às vezes nós confiamos pouco em Deus porque temos as nossas vontades e queremos que Deus se aplique a elas. E a Bíblia Sagrada é tão gloriosa que ela diz que ele faz o desejo do nosso coração. Mas o Senhor Jesus não faz aquilo que nós queremos, ele faz aquilo que nós precisamos às vezes. Ele não faz dentro do nosso tempo, ele fará dentro do tempo dele, na vontade dele. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 55 que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos e que os caminhos dele também não são os nossos caminhos. De que a vontade do Senhor Deus, ela é perfeita e agradável, ela é diferente da nossa. Aqueles homens acreditavam numa forma e Jesus disse, pois eu vim fazer outra coisa. Enquanto alguns esperavam um rei vindo num cavalo branco, né, descendo, forte, bonito, guerreando e vencendo batalhas, o Senhor Jesus, ele foi humilhado, ele foi pregado numa cruz, ele padeceu humilhação, mas ele se ergueu para reinar por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que todo o poder foi lhe entregue nas suas mãos. As nossas expectativas nos atrapalham. Porque às vezes nós colocamos as nossas vontades em primeiro lugar. Nós queremos que seja do nosso jeito. O Senhor Jesus é tão glorioso que até para curar as pessoas que eram cegas, ele ia curando de uma forma diferente, não é? Para demonstrar que é ele quem faz do jeito que ele quer. Teve um que ele pergunta, o que é que você quer? Ele diz, eu quero ver, então veja. E imediatamente aquela pessoa começou a ver. O Senhor Jesus chega em outro momento e diz sobre a fé daquele homem. Ele pega um pouquinho de lodo, coloca nos olhos, manda o homem se lavar. E a Bíblia diz que aquele homem volta vendo. Tal foi a cura que o Senhor Jesus projetou, que ele nem viu o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que precisou de se encontrar com ele para demonstrar que tinha sido ele que curou. Em outro momento, o Senhor Jesus ora por uma pessoa cega. E a Bíblia diz que ele se levanta e Jesus pergunta, você está vendo? Ele diz, eu estou vendo aqui uns homens como se fossem árvores. Jesus ora de novo. Imagine só, irmãos. Jesus precisar de orar 2 vezes por uma pessoa é algo assim diferente, não é? Jesus não fez isso porque ele precisasse. Ele fez isso para nos ensinar que as coisas são feitas do jeito que ele quer, da forma dele. Que às vezes nós oramos por uma determinada causa e ainda precisamos de orar um pouquinho mais. Às vezes nós ajudamos determinadas pessoas e depois nós temos que ajudar um pouquinho mais. Às vezes nós perdoamos determinada pessoa e depois a gente tem que perdoar de novo, porque na verdade as coisas não são do jeito que a gente quer, mas do jeito que Jesus permite que elas sejam. Coloquemos um pouquinho as nossas vontades de lado e percebamos em nós que o Senhor Deus tem trabalhado através de nós da forma que Ele quer, do jeito dEle. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas Jesus quer algo diferente. A Bíblia diz que Ele começa e diz àqueles homens, pois avaliemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que lá dos profetas, lá do começo da Bíblia Sagrada, lá de Moisés, até o final da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, nos dias de Jesus, ele sai falando daquilo que estava escrito sobre o Senhor Jesus. É importante nós entender.
Irmãos, nós não encontramos o Senhor Jesus em outra coisa. Nós encontramos o Senhor Jesus na sua palavra. É a palavra de Deus, a revelação do Senhor Jesus para nós. Às vezes buscamos o Senhor Jesus em tanta coisa diferente. Às vezes achamos que o Senhor Jesus estará numa campanha de oração e glória a Deus, Ele vai estar lá presente. Às vezes esperamos que o Senhor Jesus esteja numa satisfação pessoal, na nossa identificação com determinadas coisas. Irmãos, se queremos conhecer o Senhor Jesus, pois adentremos nessa palavra gloriosa, porque nela nós encontramos o Senhor Jesus. Às vezes encontramos o Senhor Jesus lendo a palavra de Deus, encontramos o Senhor Jesus ouvindo a sua palavra, mas nos dediquemos para aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Não podemos passar a vida inteira na igreja, sendo crente, adorando a Deus, levantando a mão e nunca termos conhecido o Jesus das Escrituras. Não conhecermos o Jesus em que Ele nos incentiva a conhecer. O Senhor Jesus, Ele não se apresenta àqueles homens, Ele conta a história de Jesus registrado na sua palavra. E aí nós precisamos de compreender. Quanto mais nós entrarmos na palavra de Deus, tanto mais conheceremos ao Senhor Jesus. Quanto mais conhecermos a sua palavra, mais o conheceremos. Quanto mais obedecermos a sua palavra, mais próximo dele nós estaremos. A Bíblia diz que é como aquele que constrói uma casa e afirma na rocha, que vai sendo construída e as lutas vêm, as dificuldades, mas a casa não cai porque ela está firmada na rocha que é a palavra maravilhosa do Senhor nosso Deus para nós. O crente que é abalizado na palavra de Deus não é um crente que é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não se afasta do Senhor Jesus por qualquer coisa. Nada tira ele da boa presença maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não faz um espetáculo para aquele homem, para aqueles homens. Ele explica a palavra do Senhor nosso Deus. Queremos ver vidas transformadas? Falemos da palavra do Senhor Jesus. Queremos ver genuína transformação na nossa família? Pois apliquemos a palavra do Senhor Jesus dentro dela e podemos observar aquilo que o Senhor Deus tem para fazer no meio de nós. A Bíblia diz que Ele, Jesus, começa a falar da sua palavra. Ele admoesta aqueles homens a observarem não as suas expectativas, mas aquilo que estava registrado na palavra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz, verso de número 29, verso 28, eles chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia partir um pouquinho para mais longe. Verso de número 29, a Bíblia diz que eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. O dia já declinou, e entrou o Senhor Jesus para ficar com eles. Mais uma vez a gente vê a palavra de Deus destacada, né? A Bíblia diz que se a gente convidar ele, ele entra. Irmãos, quando a gente aprende isso, funciona. Às vezes, queremos ter um lar abençoado, mas Jesus fica do lado de fora. Queremos ter um casamento abençoado, mas não permitimos que Jesus faça parte. Às vezes queremos determinadas áreas da nossa vida, lá no nosso trabalho. Pois bem, Jesus está lá com você. Lá na faculdade, num ambiente às vezes difícil, tanto ensinamento conturbado, pois bem, se convidar, Jesus estará lá do seu lado. Lá no ambiente da escola, naquilo hoje que a gente tem ouvido tanta coisa esquisita mundo afora, mas o Senhor Jesus convidado estará lá juntamente conosco. A Bíblia diz que quando o convidamos, Ele entra e ceia juntamente conosco, Ele participa das nossas atividades. Convidemos o Senhor Jesus e demos a Ele o melhor local. A Bíblia Sagrada fala que quando aquele barco estava para naufragar, aqueles homens tinham dado ao Senhor Jesus o melhor lugar no barco para se deitar e dormir. Demos ao Senhor Jesus aquilo que Ele merece, o melhor lugar nas nossas vidas. O nosso melhor tempo, a nossa melhor disposição, aquilo que nós temos de melhor, pois entreguemos na mão do Senhor Jesus. Dediquemos os nossos filhos ao Senhor Jesus, dediquemos o nosso casamento, a nossa vida secular, as áreas da finança, tudo entreguemos ao bom mestre e ele certamente participará da nossa vida juntamente conosco. A Bíblia diz que Jesus fez que ia, mas os homens o convidaram para entrar. E a Bíblia Sagrada fala de algo glorioso.
E aconteceu, verso de número 30, que estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. Então, verso de número 31, abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele naquele momento desapareceu. Verso 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Veja só que aqueles homens perceberam o Senhor Jesus no momento em que eles estavam ao redor da mesa, no partir do pão e na bênção do Senhor Jesus. Irmãos, o símbolo da ceia é algo glorioso, mas não é da ceia especificamente que nós queremos falar. Não da ceia que participamos, da ceia que foi instituída, a Santa Ceia, mas uma ceia que é o sentar junto e partir o pão. A participação da boa unidade. Irmãos, nós só conseguimos nos sentar e partir o pão com aqueles que nós temos paz. Se tem uma coisa maravilhosa que devemos ter, nos esforçar, brigar por ela, eu sei que parece um contrassenso falar de briga em paz, não é? Se tem alguma coisa que vale a pena na nossa vida, é ter paz. Irmãos, nada é igual ao nosso sossego, a ter paz uns com os outros. Ser crente e não ter paz com alguém deve ser a pior coisa do mundo. Eu posso dizer com tranquilidade no meu coração, eu não tenho ninguém com quem eu tenho inimizade. De vez em quando eu discordo, eu penso diferente. De vez em quando a gente discute, mas eu não deixo de ter paz. Porque a paz é algo que vale a pena ter. Irmão, se tem uma coisa gloriosa, é ter paz na nossa vida. A palavra de Deus diz que isso é tão forte que vale mais a pena ter simplicidade, comer alface, pepino dentro de casa, do que ter uma casa farta de muita comida sem ter paz. Não vale a pena nada nosso se a gente não tiver sossego na nossa vida. A coisa deve ser pior do mundo numa casa onde não tem paz. Num lar que, em vez de voltar para a alegria do lar, voltar com tristeza porque está entrando num terreno minado, com dificuldade, com guerra. Compremos essa paz gloriosa do Senhor Jesus para nós. Sejamos nós o portador da paz. Aonde tiver dificuldade, problema, sejamos, através das nossas vidas, aqueles que pacificam o ambiente. Irmão, se tem um problema, vamos lá resolver. Se tem alguma dificuldade, estenda a mão e peça perdão. Se tem algum problema, vamos lá tentar baixar a nossa cabeça. Irmãos, vale a pena ter paz. A Bíblia Sagrada fala de que Jacó, ele foi abastecido de riquezas. O Senhor Deus lhe deu tudo aquilo que ele precisava, mas no seu coração ardia o desejo de voltar e pedir perdão para o seu irmão. Ele só se sossegou na vida depois que ele cumpriu essa luta dele. E a Bíblia diz que ele teve medo do irmão, porque o irmão era valente. E de vez em quando a gente tem que ir lá pedir perdão para alguém que está valente, não é? Tem gente valente. De vez em quando a gente esbarra. Eu já fui para algumas reuniões com o pastor Gilberto que era capaz de ter gente lá armada. Glória a Deus. Eu digo, rapaz, se for para morrer, ou cantinho bom para morrer é dentro da igreja, né? Glória a Deus, que é daqui para a glória. Mas do lado de cá havia paz. Sinceridade no coração. Irmãos, não vale a pena guerrear, a não ser que seja pelo evangelho no Senhor Jesus. Mas pelo resto, não vale a pena. Irmãos, nada é mais glorioso do que poder sentar com a família e falar do Senhor Jesus. Nada é mais glorioso do que se sentar à mesa e partir o pão com aqueles com quem nós amamos, queremos bem. Nada é mais agradável do que nos reunirmos, como nos reunimos muitas vezes entre obreiros, e ter um ambiente pacífico de diálogo, de decisões que são tomadas para o bem da obra do Senhor Jesus, nos departamentos, irmãs, juventude, criança. Compremos a paz, porque vale a pena tê-la na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nesse momento eles enxergaram o Senhor Jesus. Olha, você tem uma coisa gloriosa, é quando a gente percebe que a gente tem paz. Lá nós enxergamos o Senhor Jesus.
Irmãos, quase todo dia que eu adentro a minha casa, eu agradeço a Deus por ter o meu lar, por ter paz, por ter um canto de sossego. Quando a gente chega lá na nossa igreja, olha que lá às vezes tem dificuldade para a gente resolver e tratar, mas eu entro alegre porque eu sei que ali é um canto que tem paz. Toda vez que eu venho aqui, apesar de termos as lutas e dificuldades na cidade, quando eu chego aqui, esse é um local de paz, de alegria na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nessa paz nós descobrimos a presença boa do Senhor Jesus no nosso meio. A Bíblia diz que aqueles homens despertaram para isso e o Senhor Jesus imediatamente os deixa. Ele vai voltar, não se preocupe. Jesus não deixa ninguém parado para trás. Mas a Bíblia diz que o diálogo entre eles foi: o nosso coração não ardia quando o Senhor Jesus falava? Irmãos, no dia que a gente perder essa sensibilidade, alguma coisa está errada, né? No dia que alguém pegar o microfone e não sentir uma pontada de preocupação, porque está falando para a igreja do Senhor Jesus, alguma coisa está errada. Quando nós estivermos participando de algum culto, que o nosso coração não entender que nós estamos num local onde a presença do Senhor Jesus está, alguma coisa está errada. Tenhamos o cuidado de continuar sentindo o ardor da palavra do Senhor Deus em nós. De que o Senhor Jesus está ali, porque o temor do Senhor é um freio na nossa vida. Enquanto houver temor, enquanto a palavra de Deus arder no nosso coração, muita coisa boa nós faremos e muita coisa ruim deixaremos de fazer. Porque a palavra de Deus nos ensina de que assim como um animal tem freio, a palavra de Deus, que é o temor do Senhor, também nos freia dos nossos impulsos. E a Bíblia diz que aqueles homens percebem que o Senhor Jesus falava através da sua palavra. E a Bíblia diz algo maravilhoso para encerrarmos. Verso de número 35. E eles contaram, agora já é uma reunião com todos os discípulos, o que lhes acontecera no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Eles voltaram a falar do Senhor Jesus. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou do meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus volta. Ele poderia muito bem dizer: sejam fortes, recebam isso, aquilo, tenham aquelas coisas. Mas o Senhor Jesus se apresenta no meio de um povo que já está alegre e ele diz: Pai seja convosco. Irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus nos ensina que tenhamos paz na presença do Senhor Jesus. Que aquietemos o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Mais uma vez, aqueles homens que já estavam deixando de ter o temor, deixando de ter suas dúvidas, começando a perceber que Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado, de que Ele, na verdade, cumpriu tudo aquilo que Ele tinha prometido. Jesus volta e diz: continuemos nessa paz gloriosa. Quando o Senhor Jesus começar a trabalhar através de nós, obreiros do Senhor que já estão se erguendo, ainda assim tenhamos o mesmo cuidado de continuar nessa boa paz na presença do Senhor Jesus. Como é bom ter paz, como é bom entender de que independente do que vai acontecer daqui a pouco, quando sairmos daqui, o Senhor Jesus nos entrega essa paz gloriosa. A Bíblia diz que é uma paz que o mundo não tem, não consegue conceber, mas ela é algo que foge ao entendimento humano, ela está dentro dos nossos corações. Que o Senhor Jesus continue dando paz a essa igreja, a tranquilidade no coração para fazermos a obra do Senhor Deus com determinação. O Senhor Jesus não pediu que o mundo não os impedisse, não os combatesse, não trabalhasse contra. O Senhor Jesus não falou para eles que eles não teriam problema, porque eles teriam. Não disse para eles que não passariam por dificuldade, porque eles passariam. O que o Senhor Jesus deixou para eles, assim como para nós, foi a sua boa paz nos nossos corações. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Curvemos a nossa cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai Santo, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai querido, pela tua boa palavra, pela tua paz gloriosa, graciosa em nossas vidas. Pai Santo, queremos te agradecer no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, desde já queremos convidar, com autorização do pastor Gilberto, pastor Elianai, para ele estar trazendo aqui uma palavra sobre uma atividade
da nossa instituição, da nossa igreja.